Olá, eu tenho um recado de Deus para você, e é um recado muito importante. Está no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. Confira aí na sua Bíblia. Eclesiastes 9, capítulo 9, versículo 8, diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. É um conselho de pai para filho que Deus está nos dando. Que em todo o tempo da nossa vida sejam alvas as nossas vestes diante dele, do Criador. Mas por que eu tenho que manter, pastor, minhas roupas alvas, limpas diante de Deus? Olha, primeiro, não são essas roupas naturais que nós usamos. A gente manda para a lavanderia e eles lavam muito bem, engoma e nós vestimos. Não são essas vestes. As vestes que Deus faz são as vestes espirituais. É aquela capacidade de você poder entrar em nome de Jesus diante de Deus e você não tem pecado na sua vida, você está vendo uma vida regrada pela palavra de Deus, né? E regada com a unção do Espírito Santo, e você então tem comunhão com Deus. Deus está pronto para lhe atender. São estas vestes que Deus diz que nós devemos mantê-las sempre alvas diante dele. E deve ser uma luta constante. Você deve se esforçar. É uma guerra, né? Você deve perseverar nessa guerra. O diabo vai usar sua carne, vai usar situações, né? E pessoas para lhe tirar da presença de Deus. Com engano, com mentira, com mágoas, com rancor, com provação, com tentação para cair em um pecado. É uma situação que você vai desejar fazer uma coisa que Deus não quer que você faça. Você tem que perseverar para não fazer, né? Mas por que Deus dá esse conselho, pastor? Que em todo o tempo eu tenho que estar com as vestes alvas diante dele. Vai no livro de Isaías, no capítulo 59, no versículo 2, olha o que é que Deus diz, ó. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então a iniquidade, ele faz um muro, uma barreira entre você e o seu Deus. É por isso que ele quer que você esteja sempre com as vestes limpas, sem pecado, sem iniquidade, para que você possa não ter barreira entre você e Deus. E ele diz mais: e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que ele não vos ouça. Então Deus sabe que se suas vestes estiver suja, não tiver alva diante dele, o seu pecado vai encobrir o rosto do Senhor de você, para que ele não te ouça. Mas ele quer te ouvir, ele quer fazer de você uma bênção, ele quer fazer de você uma pessoa santa, ele quer fazer de você um instrumento para operar na vida das pessoas. Mas se suas vestes estiverem contaminadas, sujas, com a iniquidade, com o pecado, com a mentira, com o adultério, você não vai ter comunicação com Deus. E nós precisamos de ter comunicação com Deus, porque nós precisamos por nós e pela nossa família. Nós temos filhos, marido, esposa, famílias que nós precisamos da proteção de Deus e colocá-los diante de Deus. Mas como que vamos colocar se o pecado e a iniquidade encobre o rosto de Deus de nós? Se faz divisão, que ele disse, entre nós e o nosso Deus, para que ele não nos ouça? Não, meu irmão, é um conselho de Deus. Em todo o tempo, sejam brancas, alvas as suas vestes diante do Senhor.